Olá pessoal, essa é a terceira parte então do vídeo sobre o papel dos escravos na transferência de tecnologia em metalurgia para a colônia. Essa parte 3 eu vou falar sobre as tecnologias propriamente ditas que vieram da África. Então vamos mostrar essa parte que tecnologias que os escravos usavam aqui. Bom, o Laurentino Gomes aqui, ele cita um trecho aqui do livro do Antonil, um jesuíta, né, que escreveu um livro em 1711, falava sobre as riquezas do Brasil. Esse livro acabou sendo censurado e se tornou uma raridade, né? Hoje você tem na Biblioteca Nacional um exemplar que está todo digitalizado, né? Então, esse livro de 1711 do Antonil, ele diz assim: dizem que o primeiro descobridor foi um mulato que tinha estado nas minas de Paranaguá e Curitiba. Então, ele traz esse relato aí desse mulato, que teria sido o primeiro a descobrir ouro nas minas. Outros relatos também trazem isso, tá? Aqui em 1729 foram descobertos diamantes no Arraial do Tijuco, tudo indica que teria sido um violante, uma das muitas que cava ouro a serviço dos seus senhores. Em 1715, o governador Braz da Silveira dava notícia, blá blá blá, por serem os negros e carijós que fizeram o descobrimento. Também se refere ao descobrimento nas minas pelos negros e pelos índios, tá? Então, essa é uma parte que aparece nos documentos, ou seja, você vez ou outra encontra ali um escravo descobrindo uma mina ou um diamante. Aqui um relato do Paul Ferrand. Paul Ferrand foi um mineralogista que veio para cá, para o Brasil, aqui no século XIX, e ele fez um relato aqui das técnicas usadas pelos mineradores, né? Então, nessa parte aqui, ele fala assim: em virtude da facilidade de tratamento, explica-se a vinda tão rápida de um grande número de aventureiros, atraídos ao mesmo tempo para a exploração dos rios. No princípio, esses homens, desprovidos de todos os meios, extraíam ouro entrando na água para remexer as areias, com estacas afiadas, que recolhiam em seguida em pequenos recipientes, pratos de estanho ou gamelas de madeira, nos quais separavam os grãos de ouro com os dedos, rejeitando em seguida a areia para o rio. Então está se referindo ao uso aqui da bateia. Essas gamelas de madeira foram substituídas mais tarde por um vaso em forma de funil ou de cone muito aberto, a bateia, provavelmente importada da África, quando da entrada dos negros na colônia. Depois de colocar na bateia uma certa quantidade de cascalho rico e de água, imprimia-se movimento giratório, acompanhado de ligeiras sacudidas, conseguindo-se jogar fora pouco a pouco a terra, enquanto o ouro se acumulava no fundo da bateia. Então, esse processo de batear é descrito aqui pelo Paul Ferrand como uma técnica vinda lá dos escravos. Esse aqui é um outro mineralogista da mesma época, um pouco antes, o Eschwege, né? Escreveu esse livro aí, Ploto Brasiliensis, em 2 volumes. E, novamente, o Eschwege ele fala: finalmente aparecem as bateias, ligeiramente afuniladas, usadas ainda hoje, e que correspondem perfeitamente ao fim em vista. Para mim, são preferíveis às europeias. Esses recipientes foram provavelmente introduzidos no Brasil pelos africanos e aperfeiçoados pelos brasileiros, que os faziam de madeira rija, maiores e menos fundos. Empregavam, sobretudo, o jacarandá. Então, veja que aqui ele já fala, inclusive, numa certa adaptação dessa tecnologia, um certo desenvolvimento aqui para desenvolver bateias melhores. Esse aqui é um desenho aqui do Percival.
esse livro aqui. Aqui um desenho do uso de uma bateia, mas do lado africano, quer dizer, mostrando que realmente é uma técnica que vinda da África, né? Isso aqui é um livro que mostra aqui a técnica sendo usada na África, por um inglês, né? Livro escrito por um inglês. Cumpre lembrar, né, que a bateia foi a única técnica de apuração do ouro durante todo o século XVIII, parte do XIX, até que a amalgamação com mercúrio fosse adotada. Tá? Então, demorou para usar o mercúrio. Então, aqui vai descrevendo a técnica do uso da bateia, né? Agora, olha só aqui, eles falam assim, ó, ajuntavam então água contendo suco de folhas de maracujá, jurubeba, erva de santana ou mata-posto que fazia o ouro precipitar-se. Então, veja, não se usava mercúrio, se usava esses sucos aqui e provavelmente muitos deles da própria cultura local. Então, o desenvolvimento aqui acabaram adaptando aqui para a situação de agora, porque não tinha mercúrio. Mercúrio já era conhecido do século XVI, mas não tinha facilidade de conseguir mercúrio e não se usava muito mercúrio. Aqui, quando se fala da transferência de tecnologia, se pensa, trouxe só a bateia. Não é só a bateia. Não é só a bateia. É o próprio meio de batear. Porque se você fizer um movimento errado, você vai acabar jogando o ouro para fora. Você tem que saber como batear. Isso aqui é um vídeo em que ele mostra como fazer o bateamento. Tem toda uma técnica para você batear para você não jogar o ouro fora. Senão ele cai todo para fora. Então, uma boa parte dessa tecnologia era um know-how, tá? Era um método, não somente um produto, era um método também. Então, você vê aqui nesse segundo vídeo aqui, você vê aqui como que ele escorre o resultado do cascalho ao longo de uma que vai chamar de uma canoa, né? Que ele vai descarregar aqui para que o ouro fique absorvido nessa parte azul aqui. Então, essa técnica é uma técnica que remonta o período aí do século XVI, XVIII, né? Escorrendo o ouro nessa calha. Luiz Gomes Ferreira, tem esse livro aqui, ele se refere às crises reumáticas e às chagas nas pernas. Por quê? Porque o faiscador, né, a pessoa que ficava, o negro ficava lá no rio faiscando, bateando lá, né, tirando o ouro, ele ficava o tempo todo com os pés dentro da água. E isso acabava gerando reumatismo. Aqui, o médico aqui da época, né, cirurgião português, ele faz um relato de 35 anos de experiência na região das Minas, né? Um outro médico, José Vieira Couto, ele estima que metade dos escravos morriam após 10 anos de trabalho. Então, realmente, isso acabava com a pessoa. Isso. Aqui é o método para separação do cascalho, tá? O John Maui, do século XIX, ele descreve um processo, tudo isso processos usados pelos escravos, provavelmente trazidos aí da África. Descreve um processo usado para mineiros para separar ouro do cascalho chamado lavagem em caixa, que ele considera extremamente interessante. Utiliza caixas organizadas em um plano inclinado e um couro para absorver as partículas de ouro mais leves. Aí ele até fala assim, resultaria isso de uma ciência rudimentar dos negros ou seria uma descoberta acidental? Ele falando. Outra mostra de que essas tecnologias vieram da África são os próprios nomes que isso era dado, né?
essa foto aqui aparece, não é uma bateia, é uma tigela, né? Uma vasilha de madeira para carregar sedimentos, tá? Cascalho, para carregar de um lado para o outro, né? Ela é chamada de carumbé, que é um nome africano. Caxambu é um termo que era usado na África para designar um monte. Aquele você pega o sedimento, traz de um lado para o outro e você despeja ele num monte, né? Vai se fazendo um montinho, né? Esse monte é chamado de Caxambu. Cuiacá é um método de limpeza. Tudo isso são nomes usados na costa da Mina, lá na África, naquela época, e que eram correntes aqui no Brasil. Sinal de que esse pessoal já usava essas técnicas lá na África. Aqui é mais uma outra técnica do mergulho. Você vê que tem aqui, no primeiro plano aqui, tem um negro que está se preparando aqui para mergulhar. E tem outro já na água, trazendo ali no carumbé, né? Trazendo os cascalhos para fora. E outro aqui já no chão, que está pegando os cascalhos e vê se identifica ouro. Então, essa é uma técnica, a técnica do mergulho, que o mergulhador se atirava no poço, ia lá no fundo, pegava a quantidade de segmento e depois trazia para a costa. Ele é citado pelo Pandya Kalogera, que é um grande historiador aí, que faz referência às técnicas também. Agora, vê que essa técnica daí aparece aqui no livro do Oliver Draper, de 1686. Então, é a mesma técnica que está sendo descrita aqui pelos relatos do Bento Furtado, aí, em 1750, nas Minas Gerais, aparece aqui na foto de 1686, tirada lá na África, uma figura lá da África. Outra técnica aqui, inventada aqui em Minas Gerais, né? Descrito pelo João Manuel da Sequeira, tá? Que eles colocam um sarrilho aqui do lado direito, tem aqui uma espécie de um carretel, tá? Que tem uma corda e que vai puxando o instrumento, tá? Esse instrumento é tipo um arado aqui, que ele vai fincando na terra, e à medida que você vai puxando, ele vai arrastando todos os sedimentos do fundo do rio. Então, essa técnica se mostrou bem mais eficiente do que a do mergulho. O mergulho, o cara, ele mergulhava, mas ele carregava pouco sedimento. Quanto é que vai dar para carregar no carumbé? Não vai ser muita coisa. Esse aqui não, esse aqui já consegue fuçar aí uma quantidade grande de sedimentos. É uma técnica aqui do Brasil, desenvolvida aqui. E é descrita pelo Sérgio Buarque de Holanda. Talvez tenha sido trazida da África. Então, aqui fala sobre a difusão dessa nova técnica, né, chamada pesca do cascalho. Né? Aqui, a Flávia Reis fala assim: assim continuou da mesma forma o mesmo modo de lavrar, a bateia de mergulho dos maiores ribeiros, como no Ribeirão do Carmo, Rio das Mortes, Rio das Velhas. Lugares onde era registra essa técnica. Em 1707 ou pouco mais, inventou-se o artifício dos mineiros lavrar e desmontar as terras com água superior ao tabuleiro dos altos, aprendido do natural efeito que fazem as águas no tempo das invernadas das chuvas, e cavando as terras descobriram cascalhos nos lugares mais baixos, e neles em parte ouro, a reflexão que fizeram nesta obra natural das águas, de lugares superiores, conduzindo-os por olivel a outros, para artificiosamente ajudados de alavancas e instrumentos de cavadeiros de ferro, a ajudar a desfazerem a terra, deixando descoberto cascalho sem impedimento. Logo se comunicou grandemente a todas as partes do invento de que foram usando todos. É o relato do Bento Furtado. Então está falando aí de diferentes técnicas aí para você melhorar a produção de ouro aí. Qual o incentivo para usar a tecnologia? Bom, primeiro aspecto
Qual o primeiro sentido? O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é que os escravos que trabalhavam na extração de ouro aluvial lá nos rios, eles tinham, em relação aos outros, escravos do engenho, né, ele tinha mais liberdade, tá? Entre aspas, né, mais autonomia. Francisco de Andrade, né, nesse texto aqui, ele destaca que havia uma diferença entre os escravos de lavra e os escravos faiscadores, que trabalhavam lá no leito do rio. Os primeiros deviam atuar em um determinado local, conforme as posições no processo de trabalho, sob rígido controle dos capatazes. Os faiscadores integravam-se às lavras com relativa autonomia, tá? Essa palavra usada pelo Francisco Andrade, com maior mobilidade física. Então, andavam mais de um lado para o outro, tendo maior incentivo para comprar sua alforria. Tá? Esse mesmo relato também é dado pelo Russell Wood. Flávia Reis diz assim: os escravos faiscadores recebiam de seus senhores o direito de andarem pelas áreas já lavradas da propriedade ou por lavras abandonadas em ribeiros, em áreas realengas, procurando algum ganho nos refugos. Então, eles podiam andar nos refugos aí para ver se catava mais alguma coisa. Em troca, deveriam entregar ao seu senhor uma parcela chamada o jornal. Daí é que vem o jornaleiro, né? Que é aquela parcela diária que você tem que entregar, do que extraíssem, podendo guardar o restante. Dessa forma, muitos escravos conseguiam acumular algum pecúlio e comprar só alforria. Tá? Aqui o Russell Wood, olha o dado que ele informa aqui. Em 1786, cerca de 40% das pessoas de origem africana em Minas eram forros, ou seja, escravos libertados, que compraram sua alforria. Quer dizer que, então, a alforria, 40%, ela não é uma coisa, sabe, raríssima de acontecer, não. Era uma coisa, ou seja, o escravo ele está lutando por uma coisa que é factível. 40%, ele deve conhecer muita gente alforreada. O Saint-Hilaire, né, do século XIX, ele se refere às diferenças de localidade e de circunstância que os obrigavam, os negros, a realizar modificações em seu trabalho. Aí eu pergunto, será que inovações não haveriam aqui? Então, essa liberdade abria espaço para buscar novas técnicas, né? E usar as técnicas que já conhecia lá na África. Então, é um incentivo. Aqui o Francisco Eduardo, ele fala assim, o ex-escravo Ventura Alves, natural de Angola, declara em seu testamento a posse de uma canoa e 3 almocafres. Almocafre é um material para separar o cascalho. Instrumentos utilizados na prática mineira. Deve-se observar que o contingente de trabalhadores atuantes numa lavra, em geral, não se reduzia à posse de cativos de um único proprietário, mas incluía os escravos de outros senhores e ainda homens e mulheres livres. Então você vê que no local de trabalho você tinha escravos e tinha pessoa livre, misturado, trabalhando lá todo mundo junto. Nesse cenário, quase que não havia espaço para o senhor proprietário, agente individual que pretendesse arcar sozinho com o custeio das atividades extrativas. Aqui Pietro Maria Bardi, no livro sobre mestres e ofícios, uma dissertação de Marcelino Pereira Cleto, de 1782, diz que não existe na capitania de São Vicente um mineiro de profissão e que unicamente cuide de viver de minerar. As turmas eram formadas por mulatos, mamelucos, brancos, poucos brancos, negros, índios, gente que os historiadores definem a mais ínfima classe dos mais baixos sentimentos, compostas de ralés e da escória. Então não tinha só negro, tinha de tudo aí, extraindo ouro. Aqui a Ana Factum, ela faz referência ao Chico Rei, trazido escravo, que ganhou a alforria e comprou a liberdade de vários outros escravos. O problema é que a história de Chico Rei não tem registro histórico fidedigno.
Essa história do Chico Rei, que é descrita no Carnaval várias vezes, né? Ela aparece pela primeira vez no livro de Diogo Vasconcelos, de 1904. Então, historicamente, é difícil sustentar a autenticidade histórica aí desse relato. Para além de suas obrigações diárias, junto às explorações de seu senhor, a pesquisa da Flávia Reis revelou que os escravos também tinham direitos instituídos no espaço das lavras. Entre eles destaca-se a faiscação, um costume difundido entre os habitantes de Minas desde os primeiros tempos da exploração aurífera. Então, esse direito de faiscação, também não dá para ficar prendendo o cara num lado só. O cara tem que ter liberdade para se movimentar ali, porque você pode ter ouro de um lado, de outro, enfim. Então, essa liberdade, entre aspas, né, é dada para o negro faiscador também. Rugendas fala assim: esse método de explorar o ouro nos rios e suas margens é livre para qualquer pessoa, e por isso sempre se vê em muitos negros e outras pessoas da camada popular ocupadas nesse trabalho. A maioria gasta todo o lucro na venda próxima em aguardente. Então, a ideia da premiação aqui, a Débora Alves, ela estudou aqui especificamente essa mina de Gongoçoco, tá, em Minas Gerais, no século XIX, e dos ingleses, essa mina é dos ingleses. Aí ela diz o seguinte: os ingleses introduziram em Morro Velho, a partir de 1846, uma política de premiação dos escravos por seu desempenho, assim como de pagamento de horas extraordinárias, características definidoras do trabalho livre, mas não incomuns nas relações escravistas. Olha só que coisa, hein? A Zenclever comenta que a mina de Gongoçoco utilizava o trabalho feminino de negros, aqui novamente falando do papel das mulheres ali no trabalho bruto, ali, na lavagem da areia aurífera. Tá? Então, é um relato aí que a premiação realmente... Então, estou querendo reforçar esse ponto, uma certa autonomia nesse trabalho e a perspectiva de liberdade, de premiação. Realmente eram fatos concretos. Aqui um relato do Roberto Guedes. Ele diz assim: o trabalho propiciava espaços de ascensão social, o que implica abordar o seu lugar em termos de valor social e alocação de grupos sociais. Então, ele se contrapõe à perspectiva da historiografia, que considera que o vínculo ao trabalho estigmatizaria tais indivíduos, privando-os da possibilidade de ascensão na esfera social. Tá? Então, ele relata essa possibilidade do escravo sair da condição de escravo. Outro eixo que trouxe essa tecnologia da África para o Brasil, pelos portugueses. Um manuscrito do século XVIII, tá, afirma o seguinte: os negros minas naturais dos reinos de Tombuco, Bambuí, são pela maior parte os melhores mineiros das minas, e talvez que eles fossem os que ensinaram aos portugueses daquelas minas o método grosseiro de tirar ouro. Então, outro relato aqui: o padre professor de filosofia e sócio correspondente da Real Academia de Ciências de Lisboa, José Manuel da Sequeira, a gente já citou ele antes, escreveu uma pequena memória sobre mineração, o qual afirma que os métodos que conheço se praticaram nas minas de ouro. São os mesmos que os ensinaram os pretos da Costa do Ouro e os mesmos que se praticaram há 100 anos essa parte. Então, aqui está se referindo aos negros ensinando aos portugueses lá na África. Depois o português vem para cá, traz a técnica, mas na verdade é uma técnica que ele aprendeu na África. Aqui um outro relato do Antônio Ferronha, português, que ele fala assim, ele vai falar sobre o Monomotapa, lá no Moçambique. Em março de 1591, foi nomeado provedor das minas do Brasil o castelhano Agostinho de Souto Maior, quem já havia circulado pelos diferentes lugares da monarquia católica. Prático minerador das minas de prata do Peru, encontrava-se a serviço de Portugal nas concessões minerais portuguesas recém-conquistadas aos árabes.
na região do Império da Monomotapa. Foi encarregado de administrar as minas de ouro e prata e de propor soluções para a exploração aurífera, visto que os africanos não dominavam a verdadeira arte de minerar. Então, veja, ele é um português que trabalhou na África, tá? E que veio parar aqui no Brasil para mostrar as técnicas. Padre Anchieta, tá? Descendente de espanhóis, ele revela que os portugueses, isso aí já lá no século XVI, tá? Trouxeram o sistema catalão de forjas para preparar o ferro aplicado em Portugal, quando menciona o trabalho de ferreiro de um irmão de nome Mateus Nogueira, um antigo soldado da África que fazia anzóis. Quer dizer que então ele se refere a um antigo irmão, antigo soldado da África, quer dizer, uma pessoa ferreira que era soldado da África e que veio parar aqui. Então, já estamos falando aqui do trabalho de ofício de ferreiro, não estamos mais falando da exploração de ouro. Então, ofício de ferreiro veio um português, Mateus Nogueira, um português que trabalhou na África e que veio para cá e trouxe a técnica para cá. Nelson Coelho de Sena se refere a um cristão novo de Minas Novas, humilde ferreiro, que desenvolveu um processo de laminar e estaiar ferro, que foi enviado a Lisboa pela Inquisição. Aqui já é o contrário, né? Já é uma técnica desenvolvida aqui e que foi transferida lá para Portugal. Luiz Ferronha, novamente, ele descreve a similaridade das técnicas dos escravos aqui nas Minas Gerais, no século XVIII, com a arte de minerar lá dos africanos. O livro dele é só sobre isso. Então, mostra essa via também. Ok, obrigado.